Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Nós vamos ler apenas esses dois versículos para a nossa meditação nessa noite, tá bom? Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e versículo 35. Se você achou, diga amém. Se não achou, diga misericórdia, que nós esperamos. Amém? Então, mesmo assentados, mas com toda a reverência do nosso coração, leamos o texto da palavra de Deus que diz assim: Novo mandamento vos dou. Evangelho de João, capítulo 13, 34 e 35, juntos, tá? Vamos juntos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amei. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Que Deus assim abençoe a leitura da palavra e edifique os nossos corações nessa noite. Queridos, esse contexto que nós lemos, esse texto, é o contexto em que Jesus ele vai dar aquela lição de humildade e vai lavar os pés dos discípulos, né? Ele vai dar aquele exemplo de servo. E aí nós vamos entender que ele está mostrando para os discípulos que naquele momento ali, ele veio para servir e ele não veio para ser servido. E aí, nesse versículo que nós acabamos de ler, o contexto breve anterior é um contexto de despedida. Porque Jesus está falando, olha, para onde eu vou, vocês não vão poder ir. Então, de certa forma, Jesus já estava falando sobre a questão da crucificação, sobre a necessidade dessa separação entre eles, né? E toda vez que Jesus, no Evangelho de João, fala sobre essa necessidade de despedida, os discípulos começam a ficar tristes, começam a ficar desanimados. Mas nesse momento, Jesus, diante desse contexto de despedida, ele vai deixar um mandamento, uma observação. Ele vai deixar uma prescrição para os discípulos, né? E ele vai falar assim, olha, um novo mandamento vos dou. E aí o novo mandamento que ele vai deixar para os discípulos é que os discípulos amem. E aí é interessante nós observarmos por que é um novo mandamento. Porque a lei ela pode ser resumida, né? Os 10 mandamentos pode ser resumido em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, já existia indicações que amar o próximo era um dever, não apenas uma orientação ou uma observação, mas era, na verdade, um dever, era um mandamento. Por que então Cristo, meus irmãos, no Evangelho de João, João traz esse relato de Cristo deixando esse mandamento e se referindo a ele como um novo mandamento. Por que é um novo mandamento? Porque amar é um novo mandamento dentro da perspectiva de Jesus. Por que ele vai colocar ali para os discípulos que amar é um novo mandamento? Nós sabemos, meus irmãos, que o Antigo Testamento aponta para Cristo. Que o texto do Antigo Testamento é tão cristológico quanto o Novo Testamento. Na verdade, os discípulos, quando escrevem seus escritos, eles vão fazer uma releitura do Antigo Testamento a partir da imagem do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A partir de Cristo, tudo é ressignificado e reinterpretado à luz desse evento maravilhoso que foi o nascimento de Jesus, que é a vida de Jesus, que é a sua crucificação, que é a sua morte. A partir de Cristo, tudo é ressignificado. E também, a partir de Cristo, vai ser ressignificado essa perspectiva do amor.
de amar uns aos outros. E aí o mandamento a princípio, o mandamento é direcionado diretamente para aqueles que são discípulos do Senhor, ou seja, para aqueles que estavam ali convivendo com Cristo, aprendendo com Cristo, assimilando a partir de Cristo essa experiência transcendental e essa experiência nova. Nós estávamos falando na quinta-feira, no estudo de Tessalonicenses, né, sobre a questão do discipulado. Como é interessante nós observarmos o discipulado no contexto de Jesus. Por quê? Porque ser discípulo no contexto de Jesus, e em outros contextos também, mas no contexto de Jesus, havia não apenas Jesus como mestre, havia outros mestres ali também, né? E quando alguém se submetia a uma pessoa e falava assim, olha, eu vou ser seu discípulo, né? Eu vou ser seu discípulo, a partir de hoje eu vou ser seu discípulo. João tinha discípulos, né? Jesus tinha discípulos, muitos fariseus tinham discípulos. E quando as pessoas chegavam para alguém e falavam assim, olha, eu vou ser seu discípulo. A partir de hoje eu vou ser seu discípulo, né? Cabia ao discípulo a responsabilidade de copiar o estilo de vida do seu mestre. Ou seja, o discípulo abria mão da sua própria vida, da sua própria existência, para se submeter àquele discipulado. Isso exigia do discípulo, muitas vezes, abandonar determinadas concepções, abandonar determinados estilos de vida e até mesmo abandonar, meus irmãos, gostos que eram pessoais. Se o mestre gostasse de peixe, o discípulo ia ter que comer peixe. Mesmo que ele não gostasse de peixe. Porque ele assumia o estilo de vida do mestre. Quando Jesus chama os seus discípulos por um ato de amor, por um ato de graça, por um ato de bondade e misericórdia, os discípulos estavam se submetendo à pessoa de Jesus, à figura de Jesus. E a partir daquele momento, quando eles abraçassem o discipulado de Cristo, eles deveriam viver as suas vidas a partir da imagem do próprio Senhor. Ou seja, eles deveriam abandonar suas concepções de vida, deveriam abandonar as suas ideias, as suas formações. E nós, quando observamos, meus irmãos, a experiência de Jesus com os seus discípulos, nós vamos observando, nós vamos vendo que em alguns momentos há conflitos entre os discípulos e Cristo, porque eles ainda estavam arraigados naquele pensamento e naquela formação que era contrária à própria vontade de Deus. Mas gradativamente eles iam aprendendo e eles iam abrindo mão da sua própria vida e da sua própria percepção. Ser discípulo de Jesus é ser como o mestre. Ser discípulo de Jesus é imitá-lo em tudo o que ele fazia, na maneira como ele se comportava. Era viver uma vida de extrema submissão ao Senhor. E aprender de Cristo uma nova forma de ver o mundo e de entender o mundo. Então, por que é novo? Por que amar em Cristo? Amar a partir de Cristo é um novo mandamento. Porque o próprio ato de amar, ele vai ser ressignificado na pessoa de Jesus. Olha só o que o texto vai falar. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É para amar como Jesus amou. É para amar da mesma maneira que Jesus amou. E agora nós vamos pensar aqui um pouco como era o amor de Cristo, como se manifestava o amor de Cristo e principalmente qual era a extensão do amor de Jesus. O amor de Jesus, meus irmãos, ele não tinha limites.
O amor de Cristo, meus irmãos, ele era um amor primeiramente extenso. O apóstolo Paulo, na Epístola de Romanos, vai falar que quando nós ainda éramos pecadores, ele ainda assim nos amou. Quando nós não éramos perfeitos, ou seja, quando nós ainda não o servíamos, quando o Espírito Santo ainda não havia visitado o nosso coração e não havia trabalhado em nossas vidas, nós fomos amados por Cristo. Porque o amor de Jesus, ele é um amor ilimitado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira ele amou, de tal maneira ele amou, que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Olha a intensidade do amor de Deus. Olha a intensidade do amor de Jesus. O amor de Jesus, meus irmãos, ele é extenso. Ele não é limitado. O amor de Jesus que é revelado na cruz do Calvário, irmãos. O amor de Jesus que é revelado no próprio chamado ao discipulado. Quando ele começa a chamar os seus discípulos. E aí nós vamos percebendo que chamar os discípulos é um ato de amor e é um ato de graça. Porque nenhum daqueles homens merecia ser, de fato, discípulo de Jesus. E nenhum daqueles homens tinha um caráter, moralidade para ser discípulo de Jesus, mas ainda assim ele vai chamar aqueles homens e ele vai amar aqueles homens. O amor de Jesus, meus irmãos, é tão extenso que ele abdica da sua própria glória, da sua própria majestade, para realizar um ato de amor por aqueles a quem ele ama. Assim como Isaías, diante de Deus, falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, de maneira voluntária e obedecendo à vontade do Pai, mas sim num espírito voluntário, Jesus deixa toda a sua glória, toda a sua majestade, assume a forma de servo. E desde o momento que Jesus chegou no mundo, meus irmãos, o homem para sofrer, que já sofreu quando nasceu e continua a sofrer quando vive. As 12 últimas horas de Jesus, eu não vou nem falar sobre o sofrimento dele, das 12 últimas horas de Jesus, que foram, assim, terríveis, de uma violência absurda. O que leva, então, a segunda pessoa da Trindade a abdicar da sua glória, a assumir a forma de servo. Alguns teólogos dizem que assumir a forma humana já era uma humilhação para a divindade. Imagine uma divindade assumir uma forma humana. Uma forma imperfeita, uma forma limitada. Uma forma indigna. Alguns teólogos trabalham com a ideia de que assumir a forma humana já era uma humilhação para uma divindade. E aí ele deixa essa perspectiva, assume a forma de servo e decide voluntariamente morrer na cruz do Calvário por aqueles a quem ele ama. O amor de Jesus, meus irmãos, tem uma extensão ilimitada. O que ele fez, o que ele realizou pelo seu bem amado, por aqueles a quem ele amou na cruz, por mim e por você, porque ali na cruz do Calvário, Jesus declarava o nosso nome. A justiça de Cristo realizada na cruz alcançou cada um de nós. Imputou a justiça a cada um de nós. E de maneira maravilhosa, assim como o pecado entrou pelo primeiro Adão, também a justiça e a salvação entra pelo segundo Adão. Glorificado então seja exaltado o nosso Deus, meus irmãos, porque em Cristo eu e você somos salvos, por um ato de amor que foi ilimitado.
E agora Jesus está deixando para os seus discípulos esse novo mandamento. Olha, vocês têm que amar também, hein? Primeiro, vocês têm que amar porque eu amei vocês. Eu amei vocês. E como vocês devem amar? Sendo discípulos do nosso Deus, sendo discípulos do nosso Cristo, irmãos, o nosso amor deve revelar o nosso discipulado em Cristo. Nós devemos amar também como Cristo amou. Nós devemos amar as pessoas como Cristo amou as pessoas. E aí, nós devemos, a exemplo de Jesus, expressar um amor que seja, meus irmãos, sem o quê? Limite. Não há limites para o amor cristão. O amor de Jesus, ele conduziu Cristo a ir de encontro e socorrer aqueles a quem ele amava. De igual modo, então, meus irmãos, o amor que devemos expressar pelos nossos irmãos, o amor que devemos cultivar pelas pessoas, também não pode ser limitado por nada que exista nesse mundo, por nenhuma justificativa. Imagine eu e você falarmos assim para Deus: olha, Senhor, está difícil amar determinadas pessoas. Está difícil amar determinadas pessoas. Ó Deus, tem gente muito difícil na igreja, né? E Deus lá do alto, você é uma delas. Você é uma delas. É muito difícil amar as pessoas, Senhor, porque as pessoas são imperfeitas, porque as pessoas são egoístas, porque as pessoas só pensam nelas. Está difícil amar as pessoas. Você não pode justificar não amar com este argumento. Por quê? Porque Cristo amou um ser que era imperfeito, você e eu. A extensão do amor de Jesus não era limitada pela imperfeição das pessoas, meus irmãos. Ou não era limitado pelo pecado das pessoas. O amor de Jesus transbordava além da moralidade das pessoas. E isso é maravilhoso. Eu e você devemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque se nós conhecemos o amor de Jesus e se fomos tocados por esse amor, é porque esse amor venceu os pecados que existiam em nossas vidas. Mesmo pecando, ainda assim ele nos amou. Por isso o apóstolo Paulo usa aquela expressão: olha, o amor de Jesus me constrange, me constrange. Porque ele é extenso. Ele abrange até mesmo aquelas pessoas que não são benquistas. Aquelas pessoas que são reconhecidas como inimigos. Ouviste que outrora você deveria amar o teu próximo e odiar o teu inimigo. Agora eu vos digo que vocês devem orar por as pessoas que perseguem vocês. Olha só, irmãos. Não há limites para o amor de Jesus. E assim, então, não há limites para o amor cristão. Eu e você devemos amar sem limites. Agostinho, o bispo de Hipona, fala: a medida do amor é amar sem limites. Mas, pastor, isso é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. Mas eu e você devemos amar as pessoas não estabelecidos em nossos critérios pessoais, mas o amor com que devemos amar as pessoas é o amor fundamentado na pessoa de Jesus. E o amor de Jesus, meus irmãos, é um amor o quê? Ilimitado. Então, ame o seu irmão de maneira ilimitada.
ame as pessoas dentro da igreja de maneira ilimitada. Chore com os que choram e se alegre com os que se alegrem dentro da casa do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa fraternidade é afetada pela correria do dia a dia. E se nós tivéssemos a oportunidade aqui de perguntar a cada um de vocês as dificuldades que os irmãos estão passando, cada um de vocês iriam falar das suas angústias, das suas dores, das suas aflições, das suas enfermidades, das razões que levam vocês a chorarem. E na jornada cristã, nós somos chamados para sermos bênção na vida dos nossos irmãos. De maneira que a gente consiga, de alguma forma, aliviar a carga que eles têm levado no seu dia a dia, na sua jornada de vida e na sua jornada cristã. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós entramos na nossa comunidade, na nossa família da fé, entramos e saímos sem saber da dor e da angústia daquele que está ao nosso lado. Sem saber, meus irmãos, o que tem levado nossos queridos familiares da fé ao choro, à lágrima, à angústia e à aflição. Mas se somos a família da fé, e se somos discípulos do Senhor, e se recebemos um mandamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, devemos exercitá-lo dentro da nossa família da fé, dentro da nossa comunidade. Então eu não posso ver o sofrimento do irmão ou o sofrimento da irmã e não me envolver com isso. Não me envolver com você, não me envolver com a sua dor, não me envolver com a sua lágrima. Porque se assim eu fizer, então o amor que eu tenho exercitado dentro da igreja e dentro da comunidade é um amor o quê? Limitado. É um amor limitado. Se eu não tenho chorado com os meus irmãos, e se eu não tenho me alegrado com os meus irmãos. E aqueles que são discípulos do Senhor, não cabem, como eu disse, amar do jeito que vocês querem amar. É preciso amar como Jesus nos ensina a amar. E o amor de Jesus, ele é um amor ilimitado. É um amor onde não há limite. Não há limite. E assim, então, deve ser o amor comunitário. Por isso, o mandamento tem uma perspectiva nova. Porque em Cristo ele tem um novo sentido e um novo significado. E a razão de amar também é mudada. E a razão de amar também é transformada. E a razão de amar também é ressignificada. Nós amamos, meus irmãos, porque somos regenerados na pessoa de Jesus. E se somos regenerados na pessoa de Jesus, somos então novas criaturas. Cada um de nós recebeu de Cristo uma nova natureza. E essa nova natureza ama como Cristo amou. E aqueles que são regenerados, aqueles que passaram pela transformação em Cristo Jesus, a exemplo da parábola, não pode fazer, meus irmãos, como fez o sacerdote, nem como fez o levita. Mas é preciso fazer como um bom samaritano. Que ao olhar o moribundo jogado, caído na sarjeta, parou para socorrer aquele que estava ali necessitado. Por quê?
O bom samaritano, ele tinha uma natureza diferente. O bom samaritano é a própria pessoa do nosso Jesus na parábola. E ele tinha uma natureza diferente. E a sua natureza diferente levou ele a se inclinar àquele homem necessitado para socorrer aquele homem necessitado. De igual modo, meus irmãos, Cristo Jesus, ele se inclina para nos socorrer. Cada um de nós, meus irmãos, fomos resgatados pela pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Ninguém estaria aqui, ou nenhum dos meus irmãos que nos acompanham aqui pela transmissão, ninguém teria a salvação, ninguém teria uma vida nova, ninguém teria uma vida transformada, ninguém teria uma nova natureza se Jesus não se inclinasse e tivesse compaixão do caído, porque nós, meus irmãos, estávamos exatamente caídos. E caídos nós ficaríamos se Jesus não fosse ao nosso encontro. Se o amor que ele sentiu por nós e sentia por nós não fizesse com que ele se inclinasse e nos socorresse. E ali mudasse a nossa vida, mudasse a nossa história. Por que devemos amar como Jesus amou? Porque somos pessoas redimidas, irmãos. Temos uma nova natureza em Cristo Jesus, temos um novo olhar. Como diz os teólogos, como os teólogos gostam de dizer, temos uma nova cosmovisão. Temos um novo jeito de ver o mundo e de ver a vida e de encarar a vida e principalmente de olhar as pessoas. Então, mais uma vez eu insisto nisso, como temos insistido no estudo bíblico. A nós que somos cristãos, não cabe entrar na igreja e sair sem nos envolvermos com as pessoas. Não cabe entrar e sair dentro da igreja e não nos envolvermos, não nos conhecermos, não nos auxiliarmos, não nos ajudarmos mutuamente. É muito bom, irmãos, desfrutarmos das bênçãos do Senhor, né? Do nosso teto que nos acolhe, da alimentação que temos à mesa, de todas as coisas maravilhosas, né, que nós desfrutamos e nós temos em nossas vidas, né? Desses dias que são chuvosos, e que a chuva tem caído forte. Às vezes eu brinco com a minha esposa, né? Que a gente chega à nossa casa e o portão é de eletrônico, irmãos. Não precisa descer para abrir o portão na chuva. Olha que benção. É benção. É benção mesmo, irmãos. É benção mesmo. Sabe? E a gente chega à garagem com telha lá, né? A gente nem se molha. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, irmão, porque essas coisas são bênçãos. São bênçãos de verdade. Mas é muito fácil nós desfrutarmos dessas bênçãos maravilhosas que Deus nos dá e não pensarmos, meus irmãos, que muitas vezes alguns irmãos dentro da comunidade têm passado dificuldade e nós não nos sensibilizarmos com aquilo que o nosso irmão tem vivido e com aquilo que o nosso irmão tem experimentado. Nosso amor não pode ser fundamentado no interesse, porque o amor de Jesus não era fundamentado no interesse, naquilo que as pessoas podiam dar a ele. Imagine, meus irmãos, se o amor de Jesus por nós fosse interesseiro. O que a gente tem para dar para eles? De alguma forma a gente pode barganhar a salvação? Ou de alguma forma a gente pode barganhar, meus irmãos, a justiça de Cristo que é imputada a nós? Isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia. Ele amou pessoas que não mereciam ser amadas, ele se interessou por pessoas que não mereciam o seu interesse.
E ainda assim, meus irmãos, ele veio ao nosso encontro. De igual modo, então, devemos também nos preocupar com os nossos irmãos. Devemos pensar nos nossos irmãos. Devemos pensar se os nossos irmãos estão desfrutando de todas as refeições durante o dia. Devemos pensar, irmãos, nisso. Tem muitas pessoas dentro da igreja que têm, às vezes, enfrentado esses tipos de dificuldade. E isso precisa nos incomodar. Ou irmãos que têm enfrentado outros tipos de dificuldade. E a gente vive, às vezes, a vida para nós mesmos. E não nos envolvemos com as pessoas dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Mas o amor que devemos sentir um pelo outro deve ser um amor sem limite. A medida do amor é amar sem medida. Eu e você, então, devemos obedecer ao nosso Senhor Jesus Cristo e amar os nossos irmãos. A semelhança do amor que Cristo teve por nós, um amor sem limite, um amor sem interesse, um amor que o moveu à ação, né? Às vezes o amor que nós declaramos fica só na declaração mesmo, né, irmãos? E às vezes o nosso discurso é um discurso muito bonito, mas é um discurso que é desalinhado com ações que são verdadeiras. Com ações que são práticas. E o amor cristão, ele sendo sem limites, sendo sem interesse e nos conduzindo à ação, é um amor que envolve toda a comunidade e é um amor que vai para além da nossa comunidade também. Porque se devemos amar sem limites, irmãos, devemos de igual modo amar os nossos vizinhos. Devemos de igual modo amar as pessoas que não têm Jesus e que estão carentes do Evangelho e que precisam desesperadamente receber uma palavra. Precisam desesperadamente receber esse acolhimento cristão, esse acolhimento amoroso, esse amor limitado, esse amor sem interesse, porque o amor mundano é um amor interesseiro. O amor cristão é um amor sem interesse. E as pessoas estão aí fora, precisando receber uma palavra de Deus na vida dela. E elas vão receber essa palavra de Deus na vida delas se nós verdadeiramente expressarmos um amor que não tem limite, que não tem interesse. E um amor que nos conduza à ação, né? Essa semana nós estávamos levando ceia para Dona Geni, né? Aí saímos de lá e estávamos voltando para cá para a igreja, né? E aí fomos abordados por um motoqueiro e uma senhora, né? Ô pastor, oi, tudo bom? Tudo bem, pastor? O senhor pode orar por mim aqui agora? Eu vou agora, vamos então? Então vamos lá. Gente, quando a gente foi ver, a gente já estava na casa da mulher, a gente nem conhecia a mulher, né? Mas ela conhece aqui a igreja. Ela já foi daqui quando era pequena, ela falou o nome até de algumas pessoas, né? E ali nós entramos, pregamos a palavra de Deus para ela e para o esposo. E ali também oramos com ele. Mas as pessoas estão tão sedentas do evangelho, irmãos, que já está abordando na rua. A igreja precisa se mover, né, ao encontro dessas pessoas que estão desesperadas. Por quê? Porque isso é um ato de amor. E nós devemos amar. Devemos amar como Jesus nos ensinou a amar. Então, que nós possamos nos desprender de toda a ideia errada e equivocada e verdadeiramente abraçar o estilo de vida do nosso mestre, que nos ensina
a amar sem limites, a amar sem interesses e também a um amor que nos conduza a ações que são práticas, né? E que de fato demonstrem esse amor, né? Às vezes nós só falamos que amamos, até mesmo para aqueles que estão perto da gente. A gente só fala que ama, mas às vezes a gente não demonstra que ama, né? Então que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus e que Ele faça essa obra em nossas vidas, né? Que a medida do nosso amor, meus irmãos, seja de fato um amor sem medida. E que cada um de nós possamos nos auxiliar e nos ajudar mutuamente, porque esse é o novo mandamento que nós recebemos do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos louvar mais uma vez com um grupo de louvor e depois estaremos orando e interpretando a bênção apostólica.